Meu nome é Lauane, eu desejo os parabéns a Ituiutaba, que cada dia que passa cresce mais e tô na vitoriosa. Tem razão, Lauane, ó, um beijão pra você. Ituiutaba tá bombando, cada dia um crescimento na área comercial, industrial, cultural, não é mesmo? Agora, gente, chegou o momento que todos estavam esperando. Para saber de perto, conhecer a história de Ituiutaba. E vocês vão saber de tudo isso na voz do nosso querido jornalista, apresentador e historiador, Antônio Pimenta. Tudo começou em 1820. Vieram da região do sul de Minas dois corajosos trabalhadores, Joaquim Antônio de Moraes e José da Silva Ramos. Eram concunhados, casados com duas irmãs. Na época, essa região era habitada pelos índios caiapós. Os braços dos homens brancos não haviam alcançado essa terra. Já em 1830, chegou aqui, atraído pela fama das terras, o padre Antônio Dias de Gouveia. De pau a pique e coberta com folhas de buriti, a primeira capela foi construída, já em 1832. Outros forasteiros foram chegando e o pequeno povoado batizou o vilarejo de apenas 7 casas com o nome de São José do Tijuco. Diz a história que José da Silva Ramos morreu e foi enterrado aqui mesmo, no município. Joaquim Antônio de Moraes morreu em Estrela do Sul. Ele estava trabalhando à procura de diamantes. Com a morte dos fundadores, a história não parou, mas foi sequenciada por outras pessoas. O tempo passou e chegamos ao ano de 1854. Nessa época foi instalada a Vila do Prata do Imperador. O pequeno vilarejo de São José do Tijuco deixou então de depender de Uberaba. Nesse tempo foram também eleitos um vereador e um juiz de paz. A história do vilarejo foi marcada definitivamente em 1870, após o término da Guerra do Lopes, ou Guerra do Paraguai. Em 1883, chegou o padre Ângelo Tardio Bruno, italiano nato da cidade de Nápoles. O pequeno arraial começou a ganhar forma através do trabalho do padre Ângelo e de João Gomes Pinheiro. Foi criado o traçado das ruas, construídas novas casas, pontes, e a agricultura começou a se fortalecer. Em seguida, a igreja foi ampliada, ganhou banda de música, instrumentos, etc. Chegamos a 15 de novembro de 1889. Aconteceu a proclamação da República. O Brasil deixou de ser governado por monarcas. Houve recenseamento em todo o país. São José do Tijuco tinha então 5.037 filhos. Padre Ângelo Tardio, que exerceu os cargos de juiz de paz, vereador, foi também quem ergueu a capela da abadia e fundou vários colégios. Em dias de festas, pessoas de várias partes chegavam a cavalo, em carros de bois, até a pé. E a história era sequenciada. Surgiram vários professores. Os primeiros foram o próprio Padre Ângelo, José Antônio Januzzi, João Teixeira, conhecido como João Mestre. O progresso era notório, já no início do século XX. As ruas eram alinhadas, crescia o número de casas construídas. O comércio e a pecuária seguiam a passos largos. O bem-estar era geral, a paz reinava, a comunidade era unida e se preocupava com o progresso, mas faltava algo. São José do Tijuco pertencia ao município de Prata. Houve então um grande movimento pela busca da independência. E aconteceu. Graças ao governador de Minas da época, Dr. Salviano de Almeida Brandão, São José do Tijuco, em 16 de setembro de 1901, através da Lei Estadual 319, foi desmembrado de Prata e recebeu então seu segundo nome, Vila Platina. Em 1905 foram realizadas as segundas eleições municipais, sendo eleito segundo agente do Executivo, Tobias da Costa Junqueira. O desenvolvimento continuou em seu curso. O primeiro médico a chegar e se estabelecer foi Dr. José Petraglia, que nasceu em Piazzini, província de Salerno, na Itália. Atuou na cidade por 40 anos e faleceu em 1913. Através de um empreendimento surpreendente por parte de Dr. Fernando Alexandre Vilela de Andrade, engenheiro de reconhecida capacidade, ao lado do Dr. Inácio Pinheiro Paes Lemes, organizou-se a primeira companhia, a Companhia Mineira de Autoviação, e ligaram uma rodovia até Uberlândia.
Essa estrada imprimiu surpreendentemente impulso ao progresso da região. Até essa época, o carro de boi era o único veículo de transporte e gastava-se quase um mês de viagem de ida e volta a Uberaba e São Pedro de Uberabinha, hoje Uberlândia. Só em 1914 circulou o primeiro automóvel. Quanto à educação, o primeiro grupo escolar criado chamava-se Vila Platina. Seu diretor, em 1910, foi Chagas Leite. Anos depois, passou a se chamar João Pinheiro, até os dias atuais. Outras escolas foram surgindo entre 1910 e 1914. Escola São José, Instituto Propedêutico e outros mais. E agora você deve estar se perguntando, será que não vão falar nada sobre o Instituto Marden? É claro que vamos. Tudo começou com um curso particular ministrado a alguns alunos saídos do grupo João Pinheiro. O professor era Álvaro Brandão de Andrade. O curso era ministrado em sua própria casa, que ficava na Rua 22, esquina com a Avenida 15, onde hoje funciona o prédio Jockey Club. Nesse mesmo período em que circularam os primeiros automóveis, foi inaugurado também o primeiro cinema. Os jornais também ganharam força. O primeiro deles, chamado Vila Platina, fundado em 1910. Após estes, outros jornais impressos também foram surgindo. Mas o que nesse período marcou mesmo a trajetória do município foi o terceiro nome que esta terra recebeu, em 1915, que só foi oficializado em 25 de abril de 1917 pelo então governador Delfim Moreira. Vila Platina mudou de nome, desta vez para Ituiutaba. A escolha desse nome é atribuída ao senador da época, Camilo Chaves, político prestigiado e lembrado com orgulho até os dias atuais. Muitas outras pessoas também conquistaram espaço na história de Ituiutaba. Figuras folclóricas, intrigantes, provocavam risos e contagiavam as pessoas. Até o início da década de 20, a população de Ituiutaba só conhecia luz de lampião, lamparina a querosene e velas. Só em 1922, graças à bravura de Hilarião Rodrigues Chaves, é que as coisas começaram a mudar. A população fez aquela festa para a inauguração da primeira usina de luz e força de Ituiutaba, a Eufisa, com capacidade de gerar 80 HPs. Em meio à Segunda Guerra Mundial, Hilarião reuniu forças juntamente com outras pessoas e ampliou a capacidade de geração de energia, de 80 para 200 cavalos. Isso ocorreu em 1942, mas só em 1950 é que a Eufisa se estabeleceu de vez. O comércio e a indústria se fortalecia, a produção agrícola era vultuosa e a população urbana crescia gradativamente. Atraídos pela fertilidade das terras, lavouristas de todo o Brasil chegavam em Ituiutaba. Até 1930, a cidade mantinha seu aspecto rural. Já em 1935, a população urbana cresceu muito graças ao surto de garimpagem de diamantes no Rio Tijuco. As ruas até então eram calçadas com paralelepípedos e foram substituídas por asfalto e o progresso se instalou de vez. Ituiutaba já era conhecida como a capital do arroz. A Igreja da Matriz ganhou praça e fama. Ao mesmo tempo, viveu um momento difícil. Um incêndio a destruiu por completo na noite de 31 de outubro de 1938. Conta a história que uma vela acesa que caiu sobre o altar deu início ao incêndio. A força e determinação da população da época foi o suficiente para que a matriz fosse reconstruída, mais uma vez provando que a fé é capaz de superar qualquer barreira. A partir da década de 30, a agricultura começou a ganhar um formato robusto, sendo a cultura do arroz a que mais se destacou até a década de 70. É claro que as culturas do milho, soja e feijão também representaram no passado muito para o desenvolvimento do município. A era da comercialização à base de troca já tinha sido superada. Agora, a moeda corrente tinha expressão e havia espaço para todos. Esse processo foi interrompido em meados da década de 70 com a expansão da pecuária leiteira. Por volta de 1938, se instalou em Ituiutaba a indústria do arroz, mas também instalou a indústria de leite, derivado de leite, no caso manteiga de leite,
creme de leite. Então, tinha muitos empregados, muitos funcionários. E o atrativo principal para esses funcionários, realmente, eles implantaram essa sirene. E eles já sabiam que a hora que a sirene tocava era hora de ir para o trampo. Quando tocava novamente, era hora de ir para a boia. E à tarde, quando trabalhava exaustivamente para o desenvolvimento do Ituiutaba, eles sabiam que era a hora de voltar para casa. Então, ficou marcado. E há pouco tempo, essa sirene foi desativada. E o clamor foi tão grande que os descendentes do Sr. Antônio Baduy resolveram novamente instalá-lo. Então, faz parte da cultura de Ituiutaba a sirene, o apito do Baduy. A realidade de hoje não se compara ao início. A cidade cresceu, passou por constantes transformações, consolidando a posição de cidade-polo. O comércio é forte, a pecuária é reconhecida pela alta qualidade dos animais que produz. O último censo realizado pelo IBGE mostrou que a população, que era de 97.171 habitantes, passou para 102.690 habitantes. Ituiutaba está entre as 31 maiores cidades do estado de Minas, diante de 853 municípios. E está entre as 300 maiores cidades do Brasil, dos 5.570 municípios. Que lindo, não é, gente? Eu fiquei emocionada aqui assistindo a história da nossa querida Ituiutaba. Também tenho certeza que você de casa ficou. Porque Ituiutaba, ela é o que ela é hoje graças a você. A você que acredita no potencial da cidade, potencial cultural, social, econômico. Graças a você que luta pela nossa cidade e, acima de tudo, defende a nossa cidade com unhas e dentes. Muita gente sai daqui, vai beber uma aguinha lá fora, mas na hora que volta com todo orgulho e enche o peito quando está fora para falar: eu sou de Ituiutaba. E eu tenho certeza que você também está sentindo isso agora, esse orgulho da nossa cidade, essa linda história de Ituiutaba. Tanto crescimento, tanto desenvolvimento. Olha que coisa linda, que cidade bonita. E tem um detalhe, gente, Ituiutaba tem um diferencial. Ituiutaba tem um povo que é estranho, o quanto é receptivo, o quanto recebe as pessoas bem, o quanto leva um sorriso no rosto, não é isso? Às vezes a gente viaja, sai, a gente carrega essa alegria dentro da gente. Isso é um diferencial de Ituiutaba, olha lá. Aquela sirene do Baduy é um referencial da nossa cidade, não adianta. A sirene ela tocava de segunda a sábado, não é isso, Rony Muniz? Agora, gente, a sirene é só de segunda a sexta e tem gente reclamando porque a sirene não toca no sábado. Break, diretor? Já? Ah, não. Então, rapidinho a gente vai voltar com mais novidades. Não saia daí.